Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Isabela Pucu, diretora e curadora desta casa. Para nós é um prazer imenso receber o seminário A Cena Expandida, um debate contemporâneo, que integra uma parceria que está sendo iniciada esse ano com o Programa de Pós-Graduação em Arte da Cena, que inclui, além desse seminário e workshops e as mesas que o compõem, a realização do curso da professora Eleonora Fabião, que acontece regularmente aqui neste espaço de arte. Para nós é especialmente relevante essa questão da cena expandida, porque ela carrega três coisas, entre muitas outras, mas três coisas que, para mim, para nós, do Centro de Arte Hélio Oiticica, são muito relevantes, que é a ideia da multidisciplinaridade e a ideia da pesquisa, que, de alguma maneira, e também da interinstitucionalidade, que tem lugar quando a gente faz uma espécie de convênio como esse, que, para nós, são três coisas fundamentais na reconstrução desse espaço. Eu não sei se vocês sabem, nós estamos aqui apenas desde fevereiro, e esse espaço, desde então, vem tentando se reinventar estruturalmente, conceitualmente, reencontrar um espaço de sua reinserção no cenário cultural, no cenário da pesquisa, da arte nessa cidade. Então, a presença do programa de pós-graduação e de toda a relação com a Universidade Federal, com a Escola de Comunicação, a vinda desses professores, hoje especialmente do professor Carl Eric, e de todos os professores, Gabriela, Tereza, Gilson, que estiveram conosco mais próximos nessa parceria, a presença da pró-reitora Débora Fogel. Para nós é muito importante essa presença da universidade em todos os sentidos. Ela vai de encontro ao que a gente deseja ser, lugar de encontro, interinstitucionalidade, experiência, experimentação, pesquisa e, sobretudo, um lugar afetivo, um lugar em que crie vínculos com as pessoas que aqui estejam, para que elas retornem, circulem, porque, afinal de contas, é um espaço de todos nós. Então, eu vou passar a palavra à professora Gabriela Lírio, agradecer demais a presença de todos vocês aqui nessa tarde e convidá-los para conhecer a nossa programação, que segue aí até o final do ano, bastante intensa, especialmente a exposição Madeiras na Praça Tiradentes, que está em cartaz aqui no térreo, no primeiro andar, e desejar a todos um ótimo trabalho aí nos próximos dias. Obrigada. Obrigada, Isabela. Nós também estamos muito contentes com essa parceria aqui com o Centro Cultural Hélio Oiticica. Eu gostaria de convidar a professora Débora Fogel, pró-reitora de pós-graduação da UFRJ, para falar aqui um pouquinho para vocês. A Débora é uma grande parceira também. Eu gostaria de publicamente agradecer a professora Débora por todo o apoio, todo o incentivo ao programa de pós-graduação em Arte da Cena, desde o início da concepção do programa, né? É nossa parceira de todas as horas. Professora, obrigada. Obrigada, muito obrigada, Gabriela e colegas da universidade. Primeiramente, eu certamente gostaria de agradecer, em nome da instituição, da UFRJ, a acolhida, né, que a Prefeitura, né, tem feito ao programa, até ceder esse espaço para a realização desse evento, que eu julgo extremamente importante. Na qualidade de pró-reitora da UFRJ, é importante mencionar que na UFRJ são 107 programas de pós-graduação, de todas as áreas. Então, é um mundo, é uma universidade gigantesca e cabe a mim e à equipe, e certamente isso não é uma tarefa individual, sozinha, de uma pró-reitora ou de uma equipe, mas de todo o conjunto dos quase 4.000 professores que a universidade tem, cuidar, né, zelar pelo crescimento, enfim, pela expansão desses 107 programas e por todos os outros que ainda estão por vir, não só dos programas de pós-graduação, como também da pesquisa. Nesse sentido, eu também não posso deixar de agradecer, né, aos colegas da Escola de Comunicação, né, na pessoa da professora Gabriela
Lírio, essa iniciativa que é fantástica, né? Então, não só para a universidade, como para a cidade, né? Que é a criação de um programa de pós-graduação em artes da cena. Então, foi, assim, para mim, extremamente prazeroso. Talvez, Gabriela, eu acho que a construção desse programa, né? Desde que eu assumi a pró-reitoria, e lá já se vão 3 anos, eu acho que esse é o programa com o qual eu mais me envolvi, né? Embora eu sou bióloga, bioquímica, eu não sou da área de artes, né? Embora, enfim, entenda perfeitamente a importância, né, das artes, enfim, para tudo, para a vida da gente, né, e para uma universidade em especial. Então, eu me envolvi e foi muito gratificante para mim a construção, as nossas conversas, até o nome do programa, né, foi mudado ao longo daquilo que a gente entendeu. Antes era Artes da Cena Contemporânea, então a gente entendeu que talvez colocar a palavra contemporânea pudesse limitar, lembra dessas discussões com colegas? Então foi um programa assim que foi muito cuidadosamente construído, pensado, trabalhado pelos colegas da Escola de Comunicação. E eu acho que hoje esse encontro, quer dizer, é um programa super jovem, recém-criado em 2014, já se aventura a travar uma parceria, né, com uma instituição como esse Centro Hélio Oiticica, né, que, aliás, é um espaço, né, que é perfeito para esse tipo de atividade, até, assim, conhecendo quem foi Hélio Oiticica, tem tudo a ver. Vocês foram muito felizes nessa parceria, eu agradeço e reforço mais uma vez, e eu espero que essa seja a primeira de muitas atividades em conjunto que a universidade vai fazer com essa instituição. E aí, eu até faço questão, vou ler aqui só um pedacinho, que eu acabei de receber isso, eu achei muito interessante, porque a gente se pergunta muito da questão do fazer ciência, da pesquisa, né? Eu acho que vocês foram, mais uma vez, muito felizes. Eu adoro essa frase que está nesse folhetinho que eu acabei de receber e acabei de ler, e que diz: a premissa dessa abordagem é de que a criação e a investigação são atividades inseparáveis e complementares no fazer artístico, pois não existe pesquisa sem criação, e a criação sem pesquisa não é arte. Então, eu acho isso assim, parabenizo mais uma vez a esse grupo, porque eu acho que é isso mesmo, a gente faz uma ideia, e até interessante, eu não quero me alongar mais, mas isso me fez lembrar um trabalho que nós realizamos lá no Instituto de Bioquímica Médica, do qual eu faço parte. A gente tentou perguntar até para crianças que elas definissem um pouco o papel do que seria um cientista, desenhassem crianças que ainda não tinham, né, assim, o domínio. Então, sempre desenham o cientista, né, como uma pessoa desgrenhada, homem, né, assim, cabelo todo troncho, na frente de um computador, fumaças, tubos de ensaio. Então, esse é o imaginário, né, assim, jamais como uma pessoa que precisa da criação, né, a criação que une, de fato, o fazer artístico e o fazer científico. Então, realmente, não são atividades inseparáveis. Ao contrário, o cientista é, por excelência e por natureza, uma pessoa que precisa ser criativo. Caso contrário, realmente, ele, né, não vai ter nenhuma expressão, não vai fazer coisas belas e fazer aquilo que ele merece. Então, eu acho que um programa de pós-graduação em artes da cena realmente a união dessa coisa que é inseparável, que é o fazer artístico, fazer pesquisa, unidos, né, tudo isso amalgamado pela questão da criação. Então, vida longa ao programa de Artes da Cena. Muito obrigado, professor, por vir, né, nos dar essa palestra, e parabéns a todos, e que esse evento seja o primeiro de uma série. Eu espero que esse centro, esse espaço, sempre esteja aberto à universidade. Muito obrigada. Bem, muito obrigada, Débora. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos breves. Eu gostaria de agradecer muito a comissão de eventos do programa, professor Gilson Mota, professora Elizabeth Jacó e professora Maria Tereza Bastos, que tiveram a ideia, né, desse seminário. Cena Expandida realmente é um tema muito caro para nós, né? Ele é um foco, um eixo da criação desse programa de pós-graduação.
Gostaria de agradecer muito a Amanda Moleta, nossa produtora, que se esforçou muito para a realização desse evento. Agradecer mais uma vez, então, a parceria com o Centro Cultural Hélio Oiticica. Esperamos muito que essa parceria possa ser frutífera e que a gente possa, enfim, fazer muitas coisas juntos, né? Agradecer especialmente a Isabela Pucu, que tão bem nos acolheu aqui, né, pelo diálogo, pela troca. Também agradecer a Luísa Antoniti, agradecer aos docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, que deram ideias, sugeriram nomes de pesquisadores, ao diretor da escola, Mauri Fernandes, aos nossos funcionários, Marlene Bonfim, Adma, Zósimo, Solange, Sheila Camlot. E, por fim, gostaria muito de agradecer a todos os pesquisadores que vieram de diversas universidades desse Brasil e que comporão as nossas mesas e que tenho certeza que vão contribuir muito para essa discussão. Tá? Muito obrigada a todos pela presença. Então, gostaria agora de passar para a Maria Tereza Ferreira Bastos. Bom, Kaleri Kisholhammer é professor associado e diretor do Departamento de Letras da PUC-Rio, renomado teórico e crítico de literatura, dinamarquês, e escolheu o Brasil para viver há mais de 20 anos, e já nos premiou com publicações importantes que traduzem seu pensamento sempre rico, arguto e instigante acerca da confluência da literatura e outras artes. Ele é cientista do nosso estado da FAPERJ e pesquisador com bolsa de produtividade do CNPq. Kaleri, que é autor, coautor e editor de vários artigos e livros, entre eles Linguagens da Violência e Novas Epistemologias, publicados em 2000. Como fruto do seminário internacional que organiza anualmente com a teórica da literatura Heidrun Olympus, na PUC-Rio, ele publicou, entre outros livros, a partir de 2002, Literatura e Mídia, Literatura e Cultura, Literatura e Imagem, Literatura e Memória. Kaleri, que é também tradutor para o português de autores escandinavos e publicou em 2008 no Brasil. É autor ainda de Literatura e Crítica, 2009, Literatura e Realidades, 2010, e Atrocity Exhibition, 2011, e Memórias do Presente, 2012. De autoria integral, os títulos mais recentes são Além do Visível, O Olhar da Literatura, de 2007, onde propõe exercícios de leitura que tentam manter a relação conflituosa entre textos e imagens como foco de compreensão para a produção de sentido. Nesta obra, ele nos evoca a pergunta: como ler literatura hoje sem levar em conta o predomínio da cultura da imagem? Não é mais possível ler contos ou romances sem considerar a interferência que tem sobre a leitura dos textos as adaptações das suas histórias para os meios audiovisuais. Já em Ficção Brasileira Contemporânea, de 2009 e 2011, ele, em linguagem precisa e clara, percorre a criação literária atual a partir de leituras de romances e contos que oferecem pontos de reflexão importantes para levantar questões centrais para uma melhor compreensão das transformações que vêm ocorrendo na literatura das últimas décadas, dando preferência às obras mais recentes e que ainda não acumularam fortuna crítica. Neste livro, ele inicia suas reflexões expondo a dificuldade de definir o que é o contemporâneo, termo tão caro a nós, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, e que sofre concorrência de correlatos como atual, presente, moderno, pós-moderno, entre outros. Seu último livro, Cena do Crime, Violência e Realismo no Brasil Contemporâneo, foi publicado ano passado e é o resultado de uma pesquisa realizada nos últimos anos sobre a presença da violência e do crime nas artes e na literatura brasileiras. Nela,
Ele procura entender como a realidade da violência, profundamente ligada à realidade das grandes cidades que se desenvolvem na segunda metade do século XX, se impõe como um grande desafio para a literatura e para as artes, ao mesmo tempo que revela um caminho de renovação e reformulação de conteúdos e de suas expressões. Narrar a violência ou expressá-la em palavras e imagens são maneiras de lidar com ela, de criar formas de proteção ou de digestão de suas consequências, dialogando com ela, mesmo sem a pretensão de explicá-la ou de esgotar sua compreensão. É um prazer. Podemos contar com a presença do Caleri, que é aqui hoje, para abrir o nosso seminário, e, com certeza, suas palavras e reflexões irão iluminar o pensamento e as pesquisas dos nossos alunos, colegas, pesquisadores aqui presentes, né? Ele vai apresentar a conferência intitulada A Cena e os Regimes Contemporâneos do Visível. Boa tarde. Bom, enfim, é um prazer estar aqui. É um tema que me mobiliza bastante, embora, do meu ponto de vista, que é o campo da literatura, da reflexão literária, em sua interação com as artes visuais, as artes da imagem, as artes cênicas também. Tenho tentado, como ficou também transparência aqui, exatamente construir essa ponte para entender como todas as artes, de alguma maneira, formam parte de uma mesma interrogação estética, e como essa interrogação estética está comprometida diretamente ou indiretamente com sua inserção na realidade contemporânea, na realidade histórica do país e do mundo como em que está inserido, obviamente. Então, nesse sentido também, eu gostaria de trazer para esse momento uma reflexão que é uma reflexão não tão especificamente motivada por uma análise de obras ou interrogações muito atuais sobre a cena expandida. Tentei trazer uma aguição que eu acho que pode ser produtiva para especialistas como vocês, que possam exatamente trazer a experiência mais concreta ao seu exemplo, né? Então, vou trazer um argumento que eu espero que não seja árido demais para abordar a questão do que cena estamos falando, né? Ou seja, qual é essa cena que metaforicamente estamos caracterizar como um fundo, um palco para as interrogações estéticas, mas também políticas e éticas do nosso tempo, né? Devo dizer que me sinto também muito orgulhoso de estar aqui por outro motivo, que eu tive no início da década de 90, tive um pequeno namoro com a Escola de Comunicação e quase acabei contratado lá para o curso de direção teatral. Eu acho que foi uma providência para mim e para o curso de direção teatral que esse contrato não se realizou, mas eu sempre fico feliz de voltar e tenho muitos amigos e alunos, ex-alunos que participam nos dois programas, né? Que horas são? Bom, vou trazer mais ou menos uma fala de uma meia hora. Eu espero que não me exceder e eu espero que tenhamos tempo de conversar sobre algumas questões pontuais que
ou também sobre as referências que vocês vão me trazer para dialogar e interrogar a minha hipótese. Não são tantas hipóteses, na realidade só é apenas uma, né? Mas vamos ver se tem uma, também está ótima, né? Somos convidados a pensar sobre a constituição contemporânea do espaço artístico. Aqui as imagens se pensam, refletem seu lugar na tradição moderna e trazem para dentro da construção o diálogo com a iconografia da história. O tempo é uma dimensão constante que aparece contemporaneamente na referência anacrônica às imagens fora da sequência cronológica, que assim interrompem a relação firme entre passado, presente e futuro, e estabelecem relações diretas que atualizam os motivos apropriados da iconografia histórica. O contemporâneo opera em duas dobras no regime das imagens. Uma dobra temporal, que reescreve as narrativas históricas, tensionando a relação entre a memória iconográfica e sua interpretação atualizada. Aqui, a dimensão ficcional e narrativa tem por alvo principal a desconstrução da ficcionalidade de todo o discurso histórico. A outra dobra reflete a construção do próprio espaço pictórico, as condições de aparição da imagem e a historicidade epistêmica da visualidade daquilo que se torna visível. Foi Christian Metz que, em 1981, no livro O Significante Imaginário, primeiro falou do regime escópico para diferenciar o cinema do teatro. Foi parte de uma crítica à universalidade da visão e da visualidade e insistiu na dimensão histórica e cultural de sua constituição e das tecnologias visuais embutidas no momento específico. Alguns anos depois, em 1988, num trabalho seminal do historiador norte-americano Martin Jay, o autor sugere que a modernidade não podia ser entendida apenas como um regime escópico único, mas abarca uma pluralidade de regimes escópicos paralelos e talvez em constante disputa mútua. Desta maneira, o autor evocou uma contestação importante da hipótese tradicional de que a perspectiva renascentista predomina na modernidade até sua dissolução definitiva com o impressionismo francês. Como aponta Jay, a perspectiva renascentista conviveu desde cedo com outros sistemas paralelos de organização do visível, dentro dos quais ele destaca o barroco, por um lado, e o descritivismo flamengo na pintura holandesa do século XVII. Assim, o esboço de Jay oferece a definição de 3 regimes escópicos, diferentes na modernidade, que podem funcionar como paradigmas interpretativos que se diferenciam em função das mudanças características nas condições representativas. São 3 regimes cuja contemporaneidade ou convivência simultânea no século XIX criará a complexidade característica do moderno ou daquilo que o filósofo Jacques Rancière denomina o regime estético das artes, né? Ou seja, esse é um ponto fundamental, inicial, que é exatamente a convivência, a contemporaneidade, digamos, entre esses 3 regimes que, de alguma maneira, oferece a complexidade fundamental para a irrupção daquilo que chamamos de modernidade. A análise do aspecto convencional do perspectivismo renascentista é conhecida na história da arte desde Panofsky. Aqui apenas é interessante destacar 2 observações de Jay sobre a perspectiva como organização fenomenológica da experiência.
Primeiro, o perspectivismo se passeia numa visão monoocular, de um olho só, descorporizada, ou seja, sem corpo, e exterior com relação ao mundo retratado. Em outras palavras, não se consideram no perspectivismo o desejo ocular que opera na visão, nem as formas variadas em que o corpo do espectador se situa à frente ao objeto. Segundo, a perspectiva pretende ser simultaneamente transcendental, a mesma para qualquer observador, e contingente, sustentada suficientemente na visão particular de cada sujeito espectador, e identifica nesta síntese entre o contingente e o transcendente o visível empírico com o visível conceitual. Entretanto, haveria sempre uma tensão corrosiva entre os dois polos, entre a arquitetura epistemológica, por um lado, e a corporalidade sensível, por outro. Tensão que permanece na constituição figurativa do espaço único e homogêneo. A referência de escala é o corpo humano, mas é um corpo idealizado e protegido contra sua própria afetividade, sensível, operante na visão. Alberti destacou, no seu famoso Tratado da Pintura, a perfeição do perspectivismo como método para representar o mundo visível, e a identidade entre o visível e o verdadeiro refletia perfeitamente o espírito científico renascentista. A pintura devia se formar como uma janela onde o espaço fosse enquadrado segundo princípios quantitativos que diminuíssem a função discursiva, ou seja, a necessidade de explicar, em favor da autonomia do figurativo. Assim, a perspectiva se estabelece na confiança de uma posição escópica estável do sujeito contemplador e corresponde às premissas epistemológicas da racionalidade subjetiva de Descartes. O sujeito moderno é construído no espaço renascentista como biografia narrativa inserida de modo estável na compreensão moderna da história. É em função dessa relação narrativa entre sujeito e espaço e tempo que se sustenta o regime representativo como pilar do moderno. O Barroco, por sua vez, trouxe no final do século XVI um desafio ao perspectivismo pelo poder sensual, quase erótico da imagem. Entram em cena os perigos sensíveis para a visão, o movediço, o extático, o desorientador. No Barroco, o jogo com os mecanismos da ilusão óptica ganha seu papel significativo através do engano e desengano, o trompe-l'œil, que acentua toda a força sedutora do sensual na ambiguidade entre superfície e profundidade, forma e caos, aparição e desaparição, transparência e obscuridade. O sujeito observador é intencionalmente seduzido e desorientado na anamorfose em que o movimento do olhar, conduzido pela representação, atinge o limite do perceptível num processo vivo que faz alusão ao irrepresentável e ao invisível na beira entre vida e morte. Ao entender o Barroco não como uma época histórica, mas como componente sensual desestabilizador dentro da perspectiva, como aquilo que a Christine Bussy-Glucksmann chamava de uma loucura da visão, podemos rastrear o componente barroco estrategicamente na exploração do sensual, nas representações visuais até os dias de hoje. O barroco caracteriza, nesta perspectiva transhistórica, a reflexão ou a dobra da imagem sobre seu próprio poder. É o momento
e o lugar em que o regime ético, no sentido de Jacques Rancière, um regime de imagem marcado pela relação essencial entre conteúdo e forma, é questionado e em que o moderno regime estético começa a ganhar autonomia. O regime ético da imagem remete ao espaço escópico clássico, antigo e medieval, regulamentada pela relação hierárquica entre os motivos e os gêneros da mimesis platônica. E o regime representativo seria o segundo na cartografia de Rancière. O regime representativo surge com a poética de Aristóteles e se projeta na Renascença, na importância conquistada da construção narrativa e figurativa do conjunto representado. Assim, o Barroco é, simultaneamente, a interrogação moderna da representação platônica e aristotélica e o questionamento do poder da imagem sobre o espectador, que põe em evidência e desafia o laço ético entre corpo e imagem, ao pôr em jogo sensível sua subjetividade. Nos Países Baixos, culminava durante o século XVII uma tradição pictórica flamenga desenvolvida por pintores como Vermeer, Van Eyck, Rembrandt, que foi analisada por Svetlana Alpers em 83 como uma tendência precursora daquilo que ela chama um paradigma descritivo, normalmente só identificado pela história da arte no naturalismo e no realismo do século XIX. A característica geral desse regime é a afirmação de um mundo empírico pré-existente, a representação e independente da posição do sujeito espectador. Significa que o mundo dos objetos já não se limita ao visível dentro do enquadramento do artista, mas se estende para fora dos limites da visão, num campo só acessível pela imaginação do espectador. Os objetos são descritos em seus detalhes, pequenos e grandes, mas frequentemente se apresentam fragmentados, parciais e até escondidos pela exposição. A imagem pictórica descreve minuciosamente as superfícies iluminadas por fontes de luz que mostram o mundo mapeado em enquadramentos arbitrários e abre mão de percursos narrativos. O descritivismo indica uma multiplicidade de olhares e ressalta o específico na percepção de objetos particulares. Modifica-se deste modo o papel constitutivo do espectador monoocular da Renascença e, em vez de um realismo narrativo em que todo objeto cumpre seu papel numa unidade temática, a representação passa para um empirismo descritivo em que o mundo objetivo aparece por si só como uma grande cartografia sem justificativas interpretativas. Este paradigma se inspira filosoficamente no empirismo de Bacon, e sua importância histórica está no fato de precipitar na pintura uma mudança que se realiza tecnologicamente no surgimento da fotografia e na literatura com o realismo do século XIX. O mundo aparece representado por um mapeamento neutro que desmonta o perspectivismo intrínseco ao disseminar e multiplicar a posição do observador e desconstrói seu investimento perceptivo. A relação entre os objetos ganha independência e vida própria e não depende mais de um sujeito epistêmico central. Há nesse descritivismo cool a implicação de um distanciamento positivo e positivista que aborda o mundo dos objetos com uma finalidade instrumental. Mas o afeto volta no detalhe e transparece na potência intrínseca da imagem
capaz de dirigir o movimento do olhar curioso e investigativo. Entre a narratividade da imagem renascentista e a introspecção afetiva da imagem descritiva, abre-se no cerne da representação moderna uma tensão que será descrita por Michel Fried, na sua leitura da pintura francesa do século XVIII, como um embate entre a teatralidade, que representa a história narrativamente nas ações significativas, e a absorção, que evoca um elemento introspectivo e não representável, uma passividade na imagem que envolve enigmaticamente o espectador. Eis a indeterminação da imagem moderna, entre reduplicação passiva e criação ativa da realidade, que acompanhará nossa compreensão da condição contemporânea. Gostaria de fazer uma ressalva aqui, antes de prosseguir. Um bom momento para tomar água. Não pretendo, a seguir, discutir as consequências da experimentação vanguardista, nem da dissolução do espaço pictórico e seu desdobramento por via da instalação e da performance. Meu alvo é entender de que maneira o efeito estético ainda ganha relevância nas imagens das artes, da literatura e da cultura contemporânea. Jacques Rancière envereda pela questão num ensaio relativamente recente intitulado A Imagem Pensiva. Pensiva, né? Pensiva é uma tradução de pensif que poderia ser pensativa, né? Mas pensiva é uma outra palavra. Vamos tentar guardar a característica dessa palavra para caracterizar um conceito com um sentido particular. Que é um ensaio que agora está num livro, inclusive traduzido para o português, chamado aqui O Espectador Emancipado. Aqui ele vai qualificar o tempo pensivo, ou seja, o pensativo, adotado do trabalho crítico de Roland Barthes, a partir de uma discussão do livro Câmara Clara, do mesmo autor. Quando falamos de um indivíduo pensivo, observa Rancière, queremos indicar alguém cheio de pensamentos, apesar de não necessariamente estar pensando. Há uma certa passividade no pensivo. Mais complicado resulta falar de uma imagem pensiva, pois uma imagem não pensa em princípio. Ainda assim pode conter pensamentos não pensados que não são necessariamente resultado de uma intenção do autor da imagem, mas que tem um efeito sobre a pessoa que olha para ela sem necessária referência a um objeto que designa. Para Rancière, o conceito de pensivo se torna funcional na deconstrução da relação que ele vai fazer, da relação entre os conceitos de studium e punctum, que devem ser conhecidos por todos de vocês, quase currículo básico da Escola de Comunicação, extraídos do livro de Barthes sobre a fotografia. Rancière dirige uma crítica dura contra a dicotomia entre um efeito significativo criado pela composição de códigos culturais, que caracteriza a definição barthesiana do studium, por um lado, e, por outro, o afeto capaz de suspender a doxa, ou seja, o sentido comum cultural, e o conhecimento em geral, marca distintiva do punctum, né? Ou seja, isso provavelmente é o que todo mundo define essa relação. Numa leitura perspicaz, Rancière mostra como Barthes, em nenhum momento de sua leitura dos detalhes de punctum, abre mão do conhecimento e da leitura interpretativa em nome de um afeto puro. Alega assim que a leitura de Barthes erra o alvo quando fala de uma suspensão da capacidade
hermenêutica, ou seja, interpretativa, como sua condição de possibilidade, né? Pois para Rancière, o que define realmente o punctum é ser um afeto resultante da proximidade da morte. É a presença da morte que se sobrepõe aos outros afetos. Por exemplo, na fotografia tirada por Louis Hine, do menino com o colar Danton, um colar particular cuja própria semântica traz a referência explícita à decapitação. Se o estúdio remete ao regime representativo, segundo os conceitos de Rancière, em função de seu fundamento narrativo, o punctum retoma, em sua referência à singularidade da morte, o regime ético da imagem, uma vez que a imagem, pela relação à morte, torna-se um imago, isto é, uma efígie e máscara mortuária ligada referencialmente ao rosto e ao objeto. Desse modo, o punctum, que para Barthes era caracterizado como era identificada com uma ética negativa. Desculpe, mais uma vez. Desse modo, o punctum, que para Barthes era identificado com uma estética negativa da vanguarda, indica para Rancière um retorno ao regime ético clássico por sua íntima conexão com a presença da morte e não como a expressão do estético moderno, interpretação comum da análise de Barthes. O punctum é o afeto provocado pelo corpo morto ou a morrer do outro e remete ao regime ético fundado sobre uma compreensão platônica da mimesis, em que a imagem é ligada ao objeto de sua referência por um laço ontológico. O que na interpretação de Barthes dos dois conceitos de studium e punctum é considerado uma dicotomia no moderno entre o representativo, aquilo que Barthes chamaria o clássico, e o estético, aquilo que Barthes chamaria da vanguarda, na leitura de Rancière, se reposiciona numa relação tensa entre o regime ético platônico e o regime representativo aristotélico. Mesmo que Rancière aqui vê a emergência de uma terceira posição, o regime estético, propriamente dito, evocada dialeticamente pelo jogo indecidível entre os dois. Ou seja, curiosamente, Rancière vai agulha contra Barthes por todo o caminho e acabar concluindo da mesma maneira, né? Essa alternativa de leitura sugerida por Rancière dialoga com a interpretação de outro conceito de Barthes, o pensivo, desenvolvido por Barthes pela primeira vez no livro Essai e descrito, o livro Essai, que é uma leitura de Balzac, e descrito aqui como ambiguidade polissêmica, uma sobra indecifrável de sentido sempre presente na escrita clássica. Na interpretação de Rancière, o pensivo expressa o moderno regime estético e muda de natureza ao provocar a suspensão da atividade interpretativa diante de certas imagens, e frisando a ambivalência e a indeterminação entre a imagem como ativa e passiva, né? O pensivo é essa ambivalência entre a imagem ativa e passiva, e mais profundamente entre uma imagem artística e não artística, né? O pensivo não é, com as palavras do próprio Rancière, a abolição da imagem pela presença direta, mas sua emancipação da lógica unificante da ação. Não é a ruptura na relação entre o inteligível e o sensível, mas um novo estatuto da figura, né? Fecha essa citação, né? O pensivo é, assim, a resistência à interpretação,
que se remete ao regime estético, segundo o argumento de Rancière, e principalmente evoca uma nova função da figura. Em seu sentido tradicional, a figura é, na metáfora, por exemplo, a combinação de dois sentidos, o literal e o metafórico, e uma operação de deslocamento que substitui uma expressão por outra. Aqui, entretanto, a figura não é uma simples substituição. Opera num entrelaçamento entre dois regimes de expressão diferentes, o representativo e o ético, sem estabelecer nenhuma relação clara entre os dois e sem homogeneizá-los. O pensivo não se reduz, na leitura de Rancière, à aura, ao punctum, da aparição única, nem depende da ignorância a respeito da intenção do autor ou da resistência da imagem à nossa interpretação. O que interrompe no pensivo é a relação hierarquizada entre narrativa e descrição. A lógica da visualidade, ligada à expressão descritiva, não aparece para oferecer um suplemento à ação. Chega para suspender a ação numa nova tensão entre descrição e narração, entre pintura e leitura. O processo de impersonalização, diz Rancière, pode ser formulado aqui, como uma suspensão da ação literária por uma passividade pictórica. Ou seja, é importante aqui. O pensivo seria uma suspensão da ação literária por uma passividade pictórica. Percebemos um confronto entre a representação construída pela cadeia clássica dos eventos narrativos, do início ao fim, e o encadeamento, por outro lado, ou seja, esse seria o narrativo segundo o formulário aristotélico, e o encadeamento dos microeventos que não obedece a essa lógica orientada, mas que se dispersa de maneira aleatória, sem começo nem fim, sem relação entre causa e efeito. Para Rancière, o pensivo não só negocia a relação entre o literal e o figurativo, mas conduz a passagem entre dois regimes de expressão, do representativo ao estético. O Roland Barthes alegava que o texto moderno era aquele que não poderia ser lido, assim como o texto clássico, mas que deveria ser escrito de novo em função de algum elemento enigmático e não interpretável, ou seja, em função do pensivo. Rancière vai mais longe e disse que esse mesmo suplemento expressivo que leva uma arte a se desdobrar em outra, como a pintura faz na fotografia, a literatura no cinema e assim por diante. Proporíamos, entretanto, uma leitura não dialética dessa questão, que ao invés de salientar sua inserção histórica na passagem do regime ético ao regime representativo e finalmente ao regime estético, reiterada por Rancière em sua interpretação do moderno, sugere, na nossa visão, que a relevância da reinterpretação dos conceitos analisados de Barthes está em colocar em evidência, por um lado, a simultaneidade tensa entre o regime ético e o estético, no efeito do punctum, exatamente pela volta indicada da referência corporal no afeto ancorado na morte, né? E, por outro lado, a indeterminação entre o regime representativo e o estético no efeito do pensivo, que acentua na figura a lógica figurativa mais forte do que a figuratividade narrativa e aponta para um certo determinismo e referencialidade do destino narrado, né? Ou seja, eu sei que isso aqui é complicado, mas eu vou tentar deixar mais claro a sua significação para vocês. Esta inversão da hipótese de Rancière possibilita reconhecer um traço diferencial entre o contemporâneo e o moderno,
indicado agora, um traço, aliás, que Rancière nega a analisar, a destacar. Para ele, é tudo moderno, né? Mas se tivéssemos que marcar essa diferença aqui, eu acho que é isso que nos interessa particularmente, seria exatamente segundo essa interpretação alternativa, né? Então, teria que essa inversão da hipótese possibilita reconhecer um traço diferencial entre o contemporâneo e o moderno, indicado agora pela relevância renovada desses dois conceitos. Em nossa perspectiva, o punctum revela agora um retorno do ético no afeto do arquivo biográfico e no corpo da performance. E o pensivo indica a volta simultânea da relação tensa entre o representativo, ou seja, isso é o narrativo, a referencialidade e a figura, e a indeterminação do estético, né? Ou seja, então teríamos como dois conceitos que abordam duas tensões, né, entre o ético e o estético, entre o representativo e o estético, né? Assim, o momento que foi chamado de uma virada afetiva, que é o momento em que, de certa maneira, todos participamos assim, recentemente, esse momento é coincidente, aparentemente, com uma volta do real. Ambos ameaçam e questionam a autonomia da arte e exigem reinserir o gesto artístico nas demandas políticas do real. É nessa tensão, no seio da relação entre narrativa e descrição, que a figura convida para um trabalho investigativo da relação entre diferentes artes e entre diferentes mídias. Se a imagem na literatura moderna era entendida como um suplemento à história, assim como a descrição era da narrativa, no pensivo desata-se o nó do enredo que se suspende e se desdobra para fora da obra. E nesse sentido, Rancière aponta para uma questão atualíssima na literatura e nas artes contemporâneas, ligadas à cena expandida, em que as imagens produzidas em uma arte sobrevivem e se atualizam em outra ou em outras artes, com uma potência, uma vitalidade que permanece no cerne da questão, sempre ligada à compreensão da imagem enquanto semelhança. Tentei inicialmente oferecer elementos para a constituição da cena moderna e, com ela, do regime estético na tensão entre pelo menos 3 regimes escópicos, que oferecem um fundamento epistemológico para a representação moderna e seu questionamento pela autonomia do prazer estético, tensão de certa maneira constitutiva da arte moderna. Para diferenciar elementos da experiência contemporânea, sugeri uma redefinição de 2 conceitos, o punctum e o pensivo, ambos apropriados dos escritos de Roland Barthes e aqui redefinidos. Percebemos no efeito do punctum um regresso fantasmático do regime ético, pela prevalência afetiva do corpo, morto talvez, que se sobrepõe ao livre jogo do prazer estético e descarta a universalidade do juízo a favor de uma sensibilidade ancorada na referência contingente do real. Este conceito abre caminho para a compreensão do particular engajamento da arte contemporânea com a realidade e com o material, de todos os seus arquivos e testemunhos variados. No outro conceito, pensivo, encontramos uma potência da imagem viva, ambiguamente situada entre a literalidade do representado e a figuratividade da sua interpretação. Não se trata apenas de um enigma hermenêutico, como no conto de Henry James, a figura no tapete, ou seja, um conto que observa exatamente a questão se há uma figura ou se não há uma figura, se a figura é aquilo que projetamos sobre aquilo que observamos ou se existe já no objeto observado, né? Não é
apenas esse tipo de enigma, em que o excedente de significação pode oferecer uma ameaça para a compreensão adequada do significado. No pensivo, em minha interpretação, trata-se da potência da figura mais forte do que a figuratividade e capaz de levar a representatividade para fora de si, por aquilo que a figura contém de futura compreensão do que pode ser e da realidade, do que pode ser e da realidade por vir que possa indicar. Muito obrigado. Obrigada, Kaleric, pela essa fala instigante, densa. A gente tem, enfim, acho que dá para passar um pouquinho, né, do tempo. A gente tem um pouco mais de meia hora e eu pensei em, né, eu preparei aqui uma questão e depois queria passar para a plateia, né, e para a gente poder abrir o debate. Tá? Bom, você começa, né, a sua conferência dizendo que a gente, né, como que é convidado a pensar sobre a constituição contemporânea do espaço artístico, né? Constituição essa que se caracteriza pelo que temos chamados também aqui, que queria trazer a questão da cena expandida, né? Onde as várias linguagens artísticas se relacionam e a gente poderia dizer, enfim, estou trazendo aqui, sem hierarquia, né? E você diz, a partir do Rancière, que nesse campo estendido, as imagens produzidas em uma arte sobrevivem e se atualizam em outra, né? Achei isso interessante, com potência e vitalidade, né? E da imagem como semelhança. E pontua também que, nesse sentido, essa é uma questão atualíssima, né? Que a gente tem acompanhado na literatura e nas artes contemporâneas. E também podemos acrescentar que a ação do espectador contemporâneo e emancipado, né, para o Rancière, não fica restrita somente à contemplação, né, entendido como esse lugar ativo-passivo, né, também tem um lado racional, mas que envolve o corpo e o afeto, né. E também você traz, no caso do olhar, pegando os regimes escópicos, enfim, eu estou pegando algumas questões que eu achei interessante que poderiam trazer uma pergunta e instigar um pouquinho também um debate para as pessoas, né? De um espectador configurado pela simultaneidade de regimes escópicos, né? E, no caso descritivo, o mundo dos objetos não se limita ao visível, dentro do enquadramento do artista, mas se estende para fora dos limites da visão, num campo só acessível pela imaginação do espectador, né? Quando estava explicando a respeito disso. Então, você apresenta a sua questão, promovendo essa discussão a partir de Barthes e Rancière, né? E diz que, numa leitura perspicaz, Rancière mostra como Barthes, em nenhum momento de sua leitura dos detalhes, né, do ponto, a questão do estúdio, do câmera clara, abre mão do conhecimento e da leitura interpretativa em nome de um afeto puro, né? E alega assim que a leitura de Barthes é o alvo, né, quando fala de uma suspensão da capacidade hermenêutica como sua condição de possibilidade. Pois, para Rancière, o que define realmente o ponto é ser um afeto resultante da proximidade da morte, né? É a presença da morte que se sobrepõe aos afetos, né? Então, eu, tentando pensar um pouco no que você trouxe, tem muitas coisas mais, mas que achei interessante, num certo sentido, poderíamos dizer que o Rancière, né, ele desconstrói, e ao mesmo tempo você disse que ele chega à mesma conclusão, mas, por um lado, ele amplia a questão do ponto do estúdio com a questão da pensivo, ao incluir no regime ético da arte não só essa percepção cognitiva, mas corporal, é uma questão.
E o outro que eu estava pensando é como é que você acha que essa moldura teórica, né, essas questões que você apresentou hoje aqui para a gente, ela pode contribuir, né, para pensarmos o corpo urbano, a imagem na cena expandida e em performance, e também na performance, né, que acho que é uma cena, é um lugar né, de trabalho e de pensamento. Assim, eu acho que você trouxe todo um escopo teórico, não só uma historicização, uma questão, mas como é que também a gente pode utilizar para pensar essas questões que estão em pauta aqui no seminário. Acho que tem toda essa questão da performance, do corpo e outras questões mais. Foi compreensível? E depois, então, eu abro para o debate. Obrigado pela leitura, Teresa. Não sei se sou capaz de dar uma resposta assim, muito direta a essa questão. Eu acho que o que eu posso explicitar é que a minha ideia inicial não era entrar, digamos, na questão específica, né, desse diálogo, desse hibridismo entre as várias artes, desse deslocamento entre as artes contemporâneas, que envolve, de certa maneira, uma questão mais fundamental de o que é arte e o que não é arte, não? Ou seja, que no fundo é uma questão complexa, institucional e tal, que é envolvida, que envolve muitos aspectos que vocês provavelmente tratarão com muito mais conhecimento do que eu. O que tentei fazer era mostrar que a questão dessa relação entre percepção e corpo é uma questão moderna e desde o início da modernidade, desde o Renascimento, né? Ou seja, eu acho que essa questão está ali e tentei esboçar 3 versões de como essa questão é interpretada exatamente por 3 regimes que são, digamos, relativamente canônicos, né? Ou seja, não são, obviamente, os únicos 3 regimes que existem nesses 500 anos, mais de 500 anos, existem vários outros, mas são 3 regimes que mostram 3 soluções ou 3 respostas a essa mesma questão que é, no fundo, uma encenação da relação entre o sujeito criador, o sujeito espectador e a própria ação, a própria obra artística, né? Ou seja, escolhi de olhar para essa questão do ponto de vista tradicional de uma contemplação artística, embora é claro que esses 3 regimes que estamos falando aqui não definem de maneira alguma a arte, nem respondem na questão do que é arte ou o que não é arte, mas exatamente por isso tentam responder como a arte reflete algo que condiciona a nossa interpretação do que percebemos, do que experimentamos, do que vivemos, né? Então, esses regimes são fundamentalmente epistemológicos, e epistemológicos no sentido de que são ensinações da realidade científica, da realidade da nossa percepção educada, né? Mas que a todo momento vão trazer de volta as mesmas tensões, né? Quando passo para a segunda parte, ou seja, quando tento me aproximar à própria questão dessa possibilidade ou não possibilidade, dessa interlocução que existe entre
a nossa tradição do moderno e da inovação, do novo, e o contemporâneo como uma outra temporalidade em que vivemos como, de certa maneira, um atraso, né? Ou seja, o Boris Groys, ele tem essa definição que eu acho bastante preciso. O contemporâneo é aquele tempo atrasado que se insere entre o projeto moderno e a sua realização, né? Ou seja, o contemporâneo é aquilo que vivemos exatamente numa suspensão dessa promessa que o moderno trouxe para nós e para o nosso mundo e que, por razões óbvias e não digamos, polêmicas, não se realizou, né? Então, o contemporâneo é exatamente essa interrogação que temporalmente é definida como uma suspensão da própria noção de presença e de presente, né? E, nesse sentido, o contemporâneo traz para nós questões que lidam diretamente na nossa própria interpretação do que é a história enquanto uma narração, né? No momento em que a história como narração ela é interrompida por um tempo atrasado que não oferece nenhuma distinção clara entre o passado, o presente e o futuro, mas que parece que vivemos num presente amplo que envolve tanto o passado quanto o futuro, aliás, mais passado do que o futuro, né? O futuro está ali como ameaça, o passado está ali como memória e como melancolia, né? E o presente é aquilo que conduz a nossa relação anacrônica com essas perspectivas, mas basicamente numa experiência do presente que não nos promove nenhuma promessa moderna de inovação, de novidade, de mudança imediata, né? Então, nesse sentido, se estamos nessa relação, como é, assim, que é que condiciona a nossa experiência estética, né? Se é que podemos hoje em dia diferenciar ou podemos caracterizar a experiência estética artística como diferenciada da experiência estética cultural, né? Talvez não seja possível. Pode ser que estamos na mesma experiência. Uma coisa que é claro é que hoje a experiência estética não passa pelo privilégio exclusivo de um espectador diante de uma obra única que causa um apelo ao seu juízo pelo prazer ou pelo desgosto que evoca. Não passa por aí. Não passa pela individualidade desse espectador. Passa por efeitos muito mais concretos, né, que envolvem muitas vezes ou mobilizam corpos sociais muito maiores e que são esses corpos sociais que os espaços artísticos hoje em dia interrogam, né, questionam em instalações, em museus, em shows, em situações encenadas de experiências estéticas que não são individuais, né, que não são individuais e às vezes nem são propriamente subjetivas, porque não são minhas, não são suas, né, são experiências que são participativas, são experiências que às vezes são a ser mandatórias, né? Ou seja, são obrigações, né? Você passa por aqui, a entrada da instalação é por aqui, a entrada são autoritárias, né? São experiências autoritárias, né? Mas experiências autoritárias que são autoritárias justificadas em algum tipo de pedagogia em que o espectador ele é convidado a se submeter a incômodos, né? Às vezes incômodos físicos, né? Para se relacionar com a obra, né? Ou seja,
tem toda uma assim, a massificação do espaço artístico corresponde a esse novo corpo social que é o objeto da arte contemporânea, né? Então, nesse sentido, me parecia que exatamente esses dois conceitos, que obviamente não vão exaurir as possibilidades de definir as mil maneiras que o seu corpo pode ser envolvido esteticamente numa obra de arte concreta, mas pelo menos mostra como a interrogação estética agora se dirige ao afeto de uma maneira que é historicamente específica, né? Enfim, eu poderia continuar falando sobre isso, sobre tudo aquilo que não falei, né? Mas eu espero que vocês podem perceber que havia um prelúdio, pelo menos, a essa discussão. Obrigada, Cal. E realmente é muita coisa, né? Muita coisa aí dentro, e eu tentei pegar algo e eu acho que, enfim, passar para vocês. E a gente tem um tempo ainda para conversar, né? Então... Bom, já que alguém tem que começar, eu vou começar. Na verdade, vou colocar de uma maneira mais curta possível, porque meu desejo é mais ouvir um pouco mais de você. Achei muito interessante, enfim, todo o recorte e abordagem que você traz para a imagem, e achei interessante também a sua proposta de inversão dessa perspectiva que o Rancière coloca. Achei, assim, especialmente um ponto eu queria falar, que quando você fala dessa virada afetiva da imagem, e você questiona um modo que essa imagem tem de se relacionar com o real. Porque nessa virada afetiva você não tem o afeto puro, né? Você tem então, mas você mantém então essa relação com o real, mas você transforma essa relação de alguma maneira em relação a outras abordagens, a outros regimes epistemológicos da imagem. Então, eu gostaria que você, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque se você trouxe bem no final, né, da sua apresentação, aí queria saber se você pode adentrar um pouco mais nessa relação. Obrigado, César. Assim, eu acho que o argumento que tentei formular, que talvez tenha sido no final assim um pouco complexo para uma exposição oral, né? Quero dizer, porque acaba sendo de certa maneira uma discussão conceitual assim num certo momento, né? Mas digamos assim, o argumento que tentei trazer na diferenciação com a análise que Rancière ele faz desses dois conceitos é que eu não acho que trata-se simplesmente de uma repetição da mesma autonomia estética moderna que define o regime estético, né? Ou seja, assim, esse que eu acho que é uma grande fraqueza no instrumental que ele oferece para definir e para entender o moderno, é que você volta para os mesmos exemplos e com pouca possibilidade de diferenciação do que vai acontecer nesse lapso de 200 anos, né? Então, tentei, em realidade, a partir dessa discussão, dizer que me parece que é muito mais importante
hoje ver como a arte traz referências aos regimes pré-modernos, né? Ou seja, aquilo que ele chama um regime ético, né? Que seria um regime que considera a imagem, de certa maneira, uma realidade ligada ao seu objeto, né? E como que isso funciona hoje, né? Ou seja, ao mesmo tempo, como que isso funcionaria ao mesmo tempo que consideramos a cultura da imagem numa certa maneira causando uma perda do objeto, né? Ou seja, a imagem se sobrepõe na nossa análise mais cética da cultura contemporânea a toda a possibilidade de interagir diretamente com o mundo real, né? Enquanto, na minha visão, eu acho que sim, mas uma parte das tentativas artísticas que caracterizam o nosso contemporâneo é exatamente resgatar certos elementos que são eticamente inseridos nesse mundo. Isso, você pode ver isso na própria questão do arquivo, você pode ver isso na própria questão da biografia, da autoencenação, do design de si no corpo, na sua presença cenográfica, né? Assim, ali há um movimento que traz essa referência perdida, falei assim, é uma reaparição fantasmática do ético, né? Porque claro que ninguém acredita que vai voltar a uma nova tranquilidade metafísica, não é por aí. É que agora a imagem tornou-se um caminho para o resgate daquilo que restou de todo o que a modernidade nos privou, de certa maneira, né? Por outro lado, tem a mesma volta. Bom, isso une, digamos, a virada afetiva com aquilo que foi chamado a volta do real e do abominável, do trauma e tudo mais, que é uma outra corrente que passa perpendicular à questão afetiva, né? Que muitas vezes é tematizada só como uma questão de uma certa mobilização corporal, digamos, utópica, né? Assim como uma possibilidade corporal real, enquanto o outro é o contrário, né? Agora, a outra questão é que, de fato, tem uma volta do figurativo e do narrativo, né? Ou seja, de fato, há uma volta de uma certa narratividade que a vanguarda modernista também dispensou, né? Ou seja, percebemos isso em todos os discursos, percebemos isso nas artes plásticas, uma certa volta ao figurativo, percebemos isso nas artes cênicas, que curiosamente, exatamente por se definirem como não narrativas, voltam a exaltar o narrativo na sua ausência, né? Ou seja, aquilo que de fato aparece não é, nós vamos contar uma história de fulano e cicrano e que se encontram, se brigam e depois se reconciliam. Não é essa figuratividade banal de uma historinha de início, meio e fim. Não, é uma outra figuratividade que agora se propõe como mais essencial, ou seja, aquilo que definia aqui como a força da figura, né? Ou seja, uma figuratividade, uma narratividade que, de certa maneira, dialoga com um determinismo do destino, alguma fatalidade, uma história que acontece porque você não pode se opor a essa chamada do real, um tipo de
de história que surge como uma possibilidade de interação, né, coletiva, diferente do voluntarismo assim, moderno, em que eu vou fazer alguma coisa e depois, para fazer alguma coisa, eu tenho que superar obstáculos e vencer na vida. Não é por aí, não. É que, de repente, eu me encontro dentro de histórias inevitáveis, né? E essas histórias inevitáveis são mais poderosas da minha subjetividade, do meu voluntarismo, da minha interpretação do que é real e o que não é real, né? Ou seja, infringem todas essas fronteiras e se impõem sobre o... Então temos assim, por um lado, algo que é ético nesse sentido conceitual, ou seja, que refere-se a uma volta do corpo no afeto ou no desafeto, poderíamos dizer, né? E por outro lado temos uma curiosa encenação representativo exatamente na maneira em que criamos conjuntos, né? Ou seja, constelações que criam sentido sem necessariamente depender de um sentido hermenêutico, narrativo, aristotélico, tradicional, né? Então, me parece que se alguma coisa caracteriza o contemporâneo, não é simplesmente interrogar negativamente as premissas do moderno, mas é permitir que no moderno, ou seja, na nossa interrogação do moderno, certos fundamentos reaparecem, certos fundamentos pré-modernos reaparecem com toda a força, né? E isso, bom, provavelmente tem muitas possibilidades de desdobramento, tem teóricos que falam de uma nova Idade Média, que temos uma compreensão do mundo que corresponde muito mais a esse tipo de fatalismo. Não sei, não é por aí que estou tentando pensar isso, mas senti a necessidade que, pelo menos numa dimensão de reflexão estética, significa algo muito fundamental. Significa que não estamos mais falando de experiência estética como uma experiência contemplativa e individual, né? Isso não faz sentido mais. Faz sentido, ou faz um sentido minoritário absolutamente interessante para a nossa discussão. É muito mais interessante ver por que essa experiência se atua como atua coletivamente. Por isso também eu acho interessantíssimo que os espaços culturais e os espaços museológicos e os espaços artísticos se abrem de uma maneira que, do ponto de vista da alta cultura, é criticada por banalização, por perder o essencial e tudo mais. Não, ou seja, perdeu o essencial, já perdeu, né? Ou seja, agora trata-se de outra coisa que está em questão, que não é algo que vai vir, é algo que já está aí, né? E que a gente tem que aceitar como premissa de trabalho, né? Nós que somos convidados a criticar e opinar sobre o aspecto, né? Não sei se... Sim, obrigado. Obrigado pela exposição, muito... A gente que leu Rancière e pega Barthes também, com teoria do ponto, muito legal poder associar essas duas visões. Agora, eu gostaria que você abordasse um pouco, já que você falou da experiência coletiva, Turner também fala do comunitas. E será que você poderia relacionar alguma coisa assim nesse sentido? A liminaridade e o comunitário. É uma discussão difícil, né? O que eu posso dizer
o que eu acho que é interessante é que, curiosamente, estamos voltando para uma discussão que não parece nunca realmente nunca perder relevância, que é a discussão da experiência estética do século XVIII, né? É Kant, Hegel, Schiller, toda essa galera que nos ofereceu o instrumentário disso, né? Eu acho que o lado, digamos, de uns sensos comuns, né? Como é formulado por Kant, ou seja, algo que refere-se a um senso comum, né? Que é a idealidade que o juízo tem para Kant. Não, ou seja, eu confio no meu juízo porque eu tenho certeza que qualquer um de vocês sentiria o mesmo prazer, que de certa maneira suspenderia os nossos interesses comuns, né? Desculpa, suspenderia os nossos interesses particulares, né? Ou seja, Kant fala de uma suspensão desinteressada, né? Ou seja, precisamos ser desinteressados diante da obra para que esse prazer ele funciona como condutor do juízo do belo, né? Eu acho o desinteressante bom, assim, sempre foi um ponto em que a vanguarda criticava Kant por considerá-lo assim uma espécie de esteticismo aristocrático, né? O desinteressado significava na interpretação da vanguarda que não era engajado na realidade, né? Não podia ser desinteressado e ao mesmo tempo revolucionário e querendo mudar a realidade, né? Mas, assim, nas interpretações mais contemporâneas de todo esse complexo, se vê que o desinteressante, assim, a suspensão de interesse próprio é algo que talvez mantenha uma relevância com uma atualidade muito mais forte do que por exemplo, o juízo nos daria. Ninguém está acreditando num juízo universal, né? Ou seja, isso todo mundo sabe que o juízo não é universal. Todo mundo tem o juízo, né? Particular. Estamos sempre no botequim dizendo, mas eu opino isso, você opina aquilo, porque somos diferentes, né? O juízo universal não existe. Não é que todos chegamos assim. Então os sensos comuns, para mim, tem essa possibilidade de extração no contexto da análise do estético do século XVIII, né? Ou seja, como algo que seria uma suspensão, né? Mas uma suspensão do seu interesse enquanto interesse particular, né? Enquanto interesse particular, que é exatamente onde você tem a possibilidade de sentir-se numa comunidade, né? Esses sensos comuns é uma comunidade, não é uma comunidade que vai demorar muito tempo, porque só vai existir dentro dessa suspensão, e essa suspensão temporalmente é provisória, lógico, né? Mas ela pode existir como um momento um momento comunitário por outras premissas, né? Bom. Assim, difícil de, assim, eu diria, o ético no vocabulário de Rancière tem um sentido muito tradicional, né?
tradicional no sentido filosófico mesmo. O ético é a relação de valores, né? Ou seja, a hierarquia de valores, né? Enquanto nós interpretamos o ético como uma relação de corpos, uma relação de corpos em encontros, em que não há necessariamente uma hierarquia de valores. Embora essa relação ética, ela se expressa adequadamente ou menos adequadamente nas artes, na literatura, nos seus depoimentos, nos seus testemunhos. E nesse sentido, sim, há uma volta do ético, mas não necessariamente no sentido de que agora vamos considerar os gêneros dentro de uma nova hierarquia que são mais ou menos conduzidas em sua relação com a verdade. Ninguém está querendo dizer que a verdade vai ser a nossa nova metafísica, ou a volta da nossa velha metafísica, né? Mas o ético como algo que pressupõe que estamos exigindo certas realidades daquilo que consumimos artisticamente, culturalmente até, né? Ou seja, é essa realidade que é a volta do ético, né? Essa realidade que é uma realidade não no sentido de dizer, isso aqui é real, isso é menos real, mas no sentido de dizer, não, mas isso aqui significa algo para nós, né? Porque reflete exatamente esses encontros, reflete essa relação nossa particular com o nosso corpo diante dessa obra, diante dessa situação, diante desse impulso, né? Então é nesse sentido que o ético ele é um termo que tem várias interpretações, em que algumas não são necessariamente banais, né? Ou seja, se há uma hierarquia de valores, não é uma hierarquia de valores que conhecemos de antemão, mas que é feita exatamente na sua própria expressão, né? Bom, gente, o tempo já está um pouco estendido. Não sei se alguém teria mais alguma questão, ou se a gente pode encerrar. Bom, então vamos encerrar por hoje, né? Queria agradecer a presença de todo mundo e Cal, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado pela paciência e sucesso com o evento. Gostaria de poder assistir tudo, mas infelizmente a vida real não me permite isso. Obrigado. Então, amanhã a gente continua.